Olá, tchutchucos, tchutchucas, tudo bom? Professor Augusto falando, trazendo aqui então nossa continuidade dos estudos da história geral. E em se tratando de continuidade, tchutchucos, eu vou para uma segunda parte do nosso conteúdo de renascimento cultural, tá certo? Então, por favor, para me acompanharem, abram lá na página 5 e antes de virem comigo, vamos fazer uma recapitulação do que vimos na primeira parte. Olha só, na primeira parte da nossa grande aula sobre renascimento cultural, eu fiz lá todo um apanhado do que é mais interessante quando se fala de renascimento, partindo do pressuposto de entender as considerações sobre esse movimento. Aí eu resumo para vocês, sempre pedindo para que vocês lembrem que quando se fala do renascimento cultural, fala-se do contexto da Baixa Idade Média, mais precisamente ligado às transformações sociais e econômicas, e ao mesmo tempo que entendam que o movimento renascentista ele foi um movimento de evolução e intensificação tanto da produção cultural como também científica, tá? É bastante interessante que vocês entendam que é nessa Baixa Idade Média que nós temos a possibilidade dessa evolução e intensificação a partir do momento em que nós compreendamos que a burguesia é que se utiliza desses elementos para que possa se alavancar e se afirmar socialmente. Beleza? Em seguida, lá na primeira aula, eu trabalhei com vocês as principais características do movimento renascentista. Vai uma dica para vocês. Tentem guardar terá-se-lá. Beleza? Vou colocar aqui, ó. Terá-se-lá. Por que terá-se-lá, pessoal? Porque você pode, a partir desse joguinho de abreviações, entender que o movimento ele foi um movimento de cultura terrena, racional, científica e laica, tá? Sempre entendendo que o Renascimento ele se opunha ao pensamento medieval, valorizando a cultura clássica, né? A cultura greco-romana e dando muito aporte àquelas velhas discussões típicas desse momento da Baixa Idade Média quanto ao humanismo, ao antropocentrismo, ao naturalismo, individualismo, tá? Então, Terácila é uma boa maneira de vocês guardarem que o movimento era isso: terreno, racional, científico e laico ou laica, tá? Logo em seguida, essas características, tchutchucos, na primeira aula eu comentei com vocês, observando que vocês tenham compreendido as considerações, os fatores que levaram ao renascimento cultural. Por que eu falo que tem ligação com as considerações? Porque o contexto é o contexto das transformações sociais e econômicas. Baixa Idade Média foi um instrumento da burguesia para se afirmar ou se alavancar socialmente, não é? Então a gente vai entender que como primeiro fator, nesse contexto todo, a gente tem um renascimento comercial e urbano. E é com esse renascimento comercial e urbano que a gente tem a potenciação da economia e também do indivíduo burguês. Outro fator importante é a retomada dos estudos clássicos, né, financiados tanto por essa burguesia como também por outros setores da elite, tais quais, por exemplo, membros da Igreja Católica de alto escalão e reis, estavam interessadíssimos em, lógico, não só se evidenciarem socialmente, mas protegerem os seus interesses. Outro fator importante é a imprensa que nesse momento servia como difusora do movimento. E por último, o mecenato como fator muito interessante liga-se com aquele lance da retomada dos estudos da cultura clássica, porque os mecenas são os financiadores da produção artístico-científica. E ali a gente destaca a elite burguesa, os reis, nobres, igreja, cada qual fazendo esse financiamento com interesses próprios, né? A gente destaca a burguesia e, com toda certeza, os reis. E para finalizar, o último tópico que eu passei para vocês na primeira aula sobre o renascimento cultural foi quanto ao renascimento italiano, que eu vou continuar hoje, tá? E o que eu tratei lá, quando eu falei do renascimento italiano? Ele é o berço do movimento, a partir, por exemplo, de cidades como Florença, Gênova, Veneza e por aí vai,
Comentei sobre os fatores, a gente não pode dissociar a Itália ao próprio contexto do renascimento comercial e urbano, né, ou da Baixa Idade Média, porque aqui você vai ter o quê? Você vai ter grandes centros comerciais, essas cidades que eu acabei de citar, você vai ter uma forte burguesia que acabou sendo responsável por esse boom comercial e eram praticamente donas não só da economia, mas também dessas cidades. E também outro fator interessante é a herança clássica, assim também como os contatos que os italianos tinham com a cultura árabe. Lembra disso? E aí eu finalizei dizendo o seguinte: o movimento italiano ele não pode ser entendido de forma homogênea. Com todos esses fatores e com, lógico, com toda a potencialidade de começar um movimento de tal magnitude, ele passou por 3 fases. Uma primeira fase, que é a fase do Trecento, é a fase que equivale basicamente ao humanismo, e lá 2 figuras se destacam: o genial Petrarca, que basicamente começou a difundir os estudos, retomar, né, os estudos dos clássicos greco-romano, e o outro nome é Dante Alighieri, também muito associado a esse começo do Renascimento, por discutir bastante a questão das críticas sociais e humanas. Tá? Em seguida, nós tivemos uma segunda fase do Renascimento italiano, que é a fase do Quattrocento, e essa fase equivale ao auge, justamente no momento em que Constantinopla está para cair, e cai, né? E com isso, grande parte dos sábios e dos intelectuais bizantinos vem para cá, para as cidades italianas, trazendo esse componente grego que faltava para que se evidenciasse os estudos dos clássicos. E nesse momento a gente vai perceber, por exemplo, na pintura, a presença de temas pagãos, mas temas pagãos que eram discutidos à luz do que era o movimento renascentista, tá? O destaque fica por conta, por exemplo, de um Leonardo, de um Sandro Botticelli. E a última fase é a fase do Cinquecento, ou Cinquecento, que é a fase do declínio. E aí tomem cuidado, é o declínio do boom renascentista na Itália e o começo da propagação desse mesmo movimento por todo o continente europeu. Não todo de forma completa, mas em boa parte de outros centros comerciais que nascem nesse momento. Ali a gente pode destacar, dentro desse Cinquecento, não do restante da Europa, mas da Itália, um Rafael Sanzio, as grandes construções como basílicas, né? Mas entendendo que essa é uma época de declínio, porque o brilho do Renascimento na Itália perde um pouco em relação aos demais renascimentos que estão surgindo. Tudo bem? Fizemos uma recapitulação, retomamos o conteúdo, então agora vamos retomar com o pé direito nessa parte 2, terminando o Renascimento italiano, em seguida falando bastante sobre essa expansão do movimento renascentista por todos os bons centros comerciais europeus e terminamos tratando do renascimento científico. Então, bora lá. Tchutchukos, dentro desse renascimento italiano, então, o que me cabe aqui, até bastante importante, porque tem provas que ainda cobram, é tratar das principais manifestações que vivenciaram o movimento renascentista. E, lógico, foram símbolos do movimento renascentista. Temos lá a literatura, temos a pintura, talvez um dos maiores exemplos de um movimento que se propunha a praticar a evolução, a intensificação e as experimentações, a escultura, a arquitetura e a ciência, tá? E esses são os principais temas que eu vou tratar, são as principais manifestações. Mas tivemos também, por exemplo, uma música, tá? Mas eu estou tratando daquilo que comumente as provas mais tradicionais podem cobrar, e as menos também, beleza? Vamos lá para a literatura? Então, na literatura renascentista italiana, Tchutchuco, o primeiro ponto que eu peço para vocês sempre lembrarem é que ela foi basicamente expressada a partir de um movimento até bastante nacionalista. Muitos desses literatos que a gente conhece, não só na Itália, mas por toda a Europa, passaram a escrever em cima da língua vernácula, que é a língua nacional, entre aspas, né? É a língua da região. Destaco sempre o Dante Alighieri, porque ele foi o primeiro escritor em língua italiana. Ele escreveu o seu genial livro A Divina Comédia em toscano, que é a base da língua italiana moderna. Mas de forma geral,
além, lógico, dessa questão vanguardista de escrever em língua vernácula, o que a literatura, no caso aqui da Itália, tem de tão importante? A literatura ela foi bastante completa porque ela se propôs bastante em criticar a sociedade. Dentro dessas críticas sociais, fazia-se muitos comentários, até em termos comparativos, do período feudal, agora com o período já moderno, ou pelo menos no advento do período moderno. Criticava-se também na literatura política. É muito interessante porque nesse momento criticava-se bastante o poder dos senhores feudais e começam a evidenciar o centralismo político. Destaque aqui para o genial Nicolau Maquiavel, que vai ser um dos teóricos do futuro absolutismo, apesar de ele não discutir o absolutismo, e sim a centralização política. E outra coisa muito expressiva na literatura eram as críticas culturais. Críticas culturais sempre valorizando o conhecimento greco-romano em oposição ao medieval e exaltando características típicas do Renascimento, como eu propus lá, Terácila, né? Então vejam aí uma literatura bastante engajada nesse movimento renascentista, uma literatura bastante crítica e, como eu disse, uma literatura bastante vanguardista, defendendo o uso da língua aspas nacional. Quem são os que nós destacamos aqui? O primeiro, dizem, e eu até concordo, o primeiro grande gênio da literatura em língua nacional, em língua italiana, é Dante Alighieri, e o livro mais famoso dele, sem sombra de dúvidas, é A Divina Comédia. Um livro interessante que parte do pressuposto de se pautar em críticas contra a igreja e a sociedade. E até bacana porque a maneira como o livro é escrito, ele remete muito às fábulas medievais. A temática é muito medieval, mas o conteúdo crítico, essa criticidade, já demonstra o que é esse comecinho do renascimento cultural. O Dante Alighieri, para vocês terem uma ideia, ele equivale à fase do Trecento, tá? Exatamente o momento em que se evidencia bastante o humanismo. Joia? Segundo grande nome aqui do movimento literário do Renascimento italiano é Giovanni Boccaccio. E o Giovanni Boccaccio é famoso pelo seu livro O Decameron. E nesse livro o que a gente vai ter é um forte conteúdo anticlerical e erótico. Aí conta, né, a história dos jovens que fogem de uma cidade acometida pela peste negra, no caso a Florença do século XIV, e vão para um local bem idílico, meio campestre, meio fantasioso, e ali eles ficam tentando se alegrar e se entreter a partir de contar histórias mirabolantes com diversas tonalidades de assuntos, né? Passando por temas como, por exemplo, trapaça, adultério, o anticlericalismo, como eu citei para vocês, que é muito forte. Então o Giovanni Boccaccio ele é muito interessante por colocar dentro desse livro, o Decameron, essas críticas contra a igreja, mas não detonando a instituição em si, mas questionando alguns hábitos, né? E também o erotismo, na verdade tentando fazer valer um pouco do hedonismo, um pouco do prazer de evidenciar o próprio ser humano. O Boccaccio ele equivale à fase do Quattrocento desse movimento italiano, tá certo? E o último grande nome, o genial Nicolau Maquiavel. E o Nicolau Maquiavel, a gente fala que é genial porque ele foi o primeiro grande literato italiano a discutir política. E nessa discussão política nasceu o famoso O Príncipe. E bastante cuidado com isso, porque o príncipe, que a gente usa muito lá na frente para tratar do absolutismo, não defende o absolutismo. Longe disso. O que defende é a centralização política. O Maquiavel, ele quando escreve esse livro, ele escreve para o Lorenzo Magnífico, um dos mecenas da cultura italiana, né? E ele faz esse livro para mostrar para ele o quanto era interessante na realidade italiana toda fragmentada uma centralização. Mas ele planta a semente de apoio ao rei. E ali tiram do resumo do livro a seguinte frase: os fins justificam os meios. Tá?
E aí a coisa mais interessante, os três se preocupam com a língua vernácula. Os três se preocupam em escrever na língua toscana, que é a base da língua italiana. Então disso a gente tem o vanguardismo, mas ao mesmo tempo são três que fazem da literatura uma espécie de manifesto crítico aos valores medievais. Tá certo? Vamos olhar a pintura? Galera, a pintura é muito interessante, porque eu costumo dizer que ela basicamente é a que traz dentro das suas produções todas as características do movimento renascentista. Aliás, as artes plásticas têm muito disso, né? Então, dentro da pintura, quais são as valorizações que a gente vai perceber? A valorização do humanismo. O homem é muito valorizado, mas é um homem não como centro só, mas na acepção filosófica, é o homem engajado, é o homem intelectualizado, idealizado. Na pintura, a gente também vai ter o racionalismo. A valorização racional é muito feita e explorada dentro da pintura, né? E aí isso se soma à valorização do homem em si, ao humanismo. E também temos, dentre vários outros temas dentro da pintura, o naturalismo. É muito comum dentro da pintura renascentista italiana a presença da natureza. A natureza sempre em harmonia com o homem. Uma coisa que muitos filósofos também debatiam naquele momento. Ok? Quem são os principais nomes que a gente pode destacar dentro dessa pintura do Renascimento italiano? O Giotto de Bondone, autor de vários afrescos, porque ele gostava muito de pintar em paredes, né, em paredes com gesso fresco. Mas o mais famoso dos afrescos dele é Lamento Anticristo Morto. E o Giotto é interessante, daqui a pouco eu até vou mostrar para vocês nas telas, porque ele explorava muito a humanização e a individualização tanto do homem como também dos santos, das figuras, aspas, sobrenaturais. Ele vai ser o primeiro grande pintor, muitos dizem que ele é um pré-renascentista, mas está lá na fase do Trecento, a explorar a ideia de que o sagrado e o profano estão sempre no mesmo plano. Então é muito bacana você, daqui a pouco vai perceber, identificar que um Jesus Cristo, por exemplo, ele é humanizado, mas ao mesmo tempo ele é colocado em pé de igualdade com figuras quaisquer, como um camponês, um pastor. Boa, boa? Segundo nome, Sandro Botticelli. Talvez a obra mais famosa do Sandro Botticelli, inclusive já foi tema até de muitos comerciais na TV, é o Nascimento de Vênus. E a beleza do Nascimento de Vênus, Tchukos, é que incorpora o que é muito típico desse momento aqui do Quattrocento, que é o momento em que vive o Sandro Botticelli, que é o neoplatonismo. Então ele explora muito a beleza neoplatônica, a beleza idealizada. Tanto é que ele coloca Vênus, né, uma figura pagã, mas dentro de uma temática um pouco mais humanizada, um pouco mais até filosoficamente falando, platônica. E daqui a pouco vocês vão perceber o quanto Vênus, além de demonstrar a beleza em si, demonstra o que eu comentei, que é a idealização da mulher perfeita. Bacana? Outro nome, ele talvez, peço até para vocês circularem, representa o ideal típico do Renascimento, o ideal de explorar. E ao mesmo tempo ele encarna o que é o homem renascentista. É um homem entusiasmado, é um homem que explora, é um homem que testa, é um homem que vai além dos seus limites. Leonardo da Vinci. Ele fica entre o Quattrocento e o Cinquecento, ou Cinquecento, e não foi só um pintor. A gente conhece muita faceta de artes plásticas do Léo, né? Mas o Leonardo ele foi também arquiteto, ele foi engenheiro, ele foi musicista, ele foi teoricamente até literato, né? Ele escreveu algumas coisas, músico, então ele foi muito completo. Ele encarna o ideal perfeito de um homem renascentista. Mas na pintura, onde ele mais se destacou, duas obras são muito evidenciadas. Mona Lisa, um quadrinho pequenininho, mas é um quadrinho que trabalha bastante com a exploração da técnica do claro escuro, chiaro escuro, que o Giotto já usava, né? Quadro também que trabalha com perspectivas que desde o Giotto vem sendo explorada pelos renascentistas, e um quadro que tem uma importância tremenda, porque Mona Lisa muito seguramente era a esposa de um grande comerciante italiano. Boa? E o que eu trouxe daqui a pouco eu vou mostrar
também uma outra obra famosíssima do Leonardo da Vinci, assim como a Mona Lisa, mas esse principal, com bastante experimentações e bastante mensagens subliminares, é A Última Ceia, né? Inclusive o quadro que foi muito utilizado naquele filme barra livro do Dan Brown, lembraram? Isso. Então é muito bacana porque a Última Ceia explora bastante essa questão do quanto o homem ele tem que ser valorizado. O pintor ele valoriza sim, mas ao mesmo tempo ele explora outras técnicas, outros conhecimentos e também as mensagens que podem ser passadas. O Última Ceia vocês vão ver uma explosão de cores, é lindíssimo, para o contexto mais ainda. E o último nome é Rafael Sanzio, que vocês já conhecem, porque o Rafael Sanzio é o autor da Escola de Atenas, que eu mostrei na aula anterior para apontar para vocês os principais elementos constitutivos do Renascimento, as características. Vou trazer de novo, mas é aquele quadro que faz a exaltação à cultura greco-romana, é o quadro que apresenta o ambiente em que se respirava o Renascimento. Ele coloca lá figurinhas históricas e filosóficas para demonstrar o apreço que se tem à cultura greco-romana. Tá legal? Vamos olhar as telas para que vocês entendam a importância de cada qual? Então vem cá, ó. A primeira delas é o Lamento Anticristo Morto, do Giotto, do século XIV, portanto, Trecento, o que marca bastante qualquer produção do Giotto, não só o fato dele ser financiado por mecenas, é o uso da técnica do afresco, que ele não foi o criador, tá? Mas ele foi o que mais se entusiasmou com e mais aperfeiçoou. O afresco, tchutchucos, é a pintura feita em paredes com um cimento ou o gesso, como ele gostava, úmidos. E era o principal meio de produção artística na pintura até a chegada da tela, do uso do cavalete. E nessa imagem, nesse afresco, o que vocês têm que perceber que é tão interessante do Giotto e por que é tão renascentista? Primeiro tema, o tema é religioso, né? Então, quando vocês olham para a imagem, vocês identificam que o que é santo ou sagrado é destacado do profano, do comum, mas não por estar acima ou ser maior, né? Porque antigamente na pintura medieval o sagrado sempre estava acima, sempre estava maior, diferenciado. Aqui não. Destaca-se o sagrado com isso aqui, ó, auréola. Estão vendo? Mas observem bem, cada figurinha com auréola, que é uma figura sagrada, na verdade é muito humano, né? A tonalidade de pele, os gestos, as vestimentas. Então Giotto, ele teve muito essa jogada de fazer a equiparação do sagrado e do profano, ou seja, do divino e do ser humano dentro de um mesmo patamar. A diferença que você coloca aqui é só a presença da auréola. Que é uma outra perspectiva. Olha lá, o quadro ele pode ser visto em dois ambientes, né? O ambiente primário, essa cena que se desenrola aqui na frente, e um secundário. E você percebe que existe um plano secundário por conta da presença aqui dessa montanha que separa as duas cenas, né? A primária e a secundária. E na secundária você vê os anjos lá no alto fazendo os seus piparotes, né? Fazendo as suas brincadeiras. Então o Giotto explorou bastante essa questão da perspectiva. Que é uma outra, falei lá do Giotto, ele trabalha muito com o individualismo. Pode reparar que cada um desses personagens tem a sua individualidade, a sua expressão, o seu gestual, a sua vestimenta. E todos eles são seres humanos, né? Então ele destaca muito essa questão de que o ser humano ele tem que ser individualizado. Agora, uma coisa que eu acho que todo mundo percebeu, a presença de cores é maravilhosa. E junto a isso, até um pouco do naturalismo. Por quê? Porque são cores naturais, né? A pele tem cor de pele, tem tonalidade de pele. A montanha tem tonalidade de terra, né? De rocha. Então é bacana misturar essa coisa não só do naturalismo, mas também de cores para mostrar para aquele que está observando o quanto isso está em harmonia, tá? Então esse é um Giotto. E ó, aí vocês percebem nessa produção o humanismo, o individualismo e as técnicas que ele utiliza. Olha a próxima cena. Última ceia do Leonardo da Vinci. Não é feito em técnica de afresco, é feito no que hoje seria uma tela, mas era de madeira, tá? Mas o mais interessante dessa cena que está sendo demonstrada pelo Leonardo
é que continua tendo a temática religiosa, mas dentro dessa temática religiosa você mais uma vez percebe a humanização. Todos aqui são figuras sagradas. Aqui você tem Jesus e os seus discípulos. Estão reparando? E nenhum deles está sendo destacado com uma auréola, ou está acima, ou é maior. Todos no patamar terreno. Então aqui vocês percebem a característica terrena do movimento renascentista. Olha lá a perspectiva um pouco mais explorada em relação ao Giotto. Por quê? Porque aqui nós já estamos na segunda fase, que é a fase do Quattrocento, século XV. E você percebe uma perspectiva sempre demonstrando o quanto os olhos podem ir além da cena principal. A cena secundária lá no fundo, Tchutchuco, está se desenrolando no quesito natural, de uma forma um pouco mais natural e até harmônica com a cena principal envolvendo o sagrado, né? O sagrado humanizado. E aqui vem as simbologias. Tem a simbologia que muito foi explorado no livro do Dan Brown. Não vou falar para vocês terem curiosidade de lê-lo ou assistir ao filme, que é o M, ó. Essa atitude de afastamento dos dois personagens, que são Jesus e Madalena, faz uma referência ao M de Madalena. Alguns falam que não era nem Madalena, era Tiago, mas ali você tem uma simbologia. Você tem a simbologia também quanto aos gestuais, estão vendo? Cada qual com seus gestos, inclusive alguém aqui com uma faca simbolizando a traição. Mas o mais interessante é o uso de cores. As mesmas cores vibrantes que desde o Giotto vinham sendo exploradas, né? E cenas que já estão mostrando essas cores vibrantes e sempre tendendo a se aproximar mais e mais do real, do realismo e do naturalismo. Boa, boa? A próxima é o que eu falei para vocês. Já foi usado em muitos comerciais e é uma das marcas registradas da produção de pintura do Renascimento. É o Nascimento de Vênus, do Sandro Botticelli. O que é interessante é que esse tipo de produção é do Quattrocento, e nessa época, assim como foi a época do próprio Leonardo, nós temos uma profusão de conhecimento grego chegando na Itália. E nisso, muitos temas de pintura, por exemplo, bebem da fonte do paganismo. Aqui nós temos Vênus nascendo, né, de uma concha, e as três entidades representando a natureza, vamos colocar que são musas também, cobrindo e recepcionando Vênus. Mas repare uma coisa no mínimo trivial. Vênus não está sendo colocada como deusa. Ela é colocada como uma mulher ideal. A tonalidade de pele, né, que parece uma pele de cerâmica, está evidenciando essa idealização e mais do que nunca está demonstrando a humanização dessa personagem. Outra coisa, estão vendo a movimentação do quadro aqui com as ondas que vão chegando cada vez mais próximo aqui da arrebentação, trazendo a concha. Então o observador tem a impressão de que está havendo a movimentação do quadro com essa concha chegando à arrebentação. Olha lá, até brincando aqui um pouco com questão de física, as flores caindo aqui dessas entidades que estão abraçadas para recepcionar Vênus, mas elas caem de forma natural. É como se a física tivesse presente aqui no quadro, sendo passada para o observador. E temos também, lógico, típico das produções em pintura e artes plásticas desse momento, a natureza, sempre em harmonia com o ser humano. Então é muito bacana porque tudo isso nos remete principalmente à figura de Vênus, à beleza neoplatônica, à beleza idealizada. Tá? As cores continuam sempre vibrantes, cada vez mais tendendo a se aproximar do real. Ficamos aí devendo muito a interpretações mais profundas, mas isso aí é o básico. A gente vai percebendo uma evolução cada vez maior dentro da pintura do Renascimento italiano. Tá certo? E por último, nem preciso discutir, mas eu estou apresentando mais uma vez, estou trazendo mais uma vez, Escola de Atenas do fabuloso Rafael Sanzio, já do período do Cinquecento ou Cinquecento, e fazendo essa grande homenagem, para quem não viu, veja, eu discuti na primeira aula, ao conhecimento, à ciência, sobretudo ao que nós chamamos de herança greco-romana. Belezinha? Então os quadros estão demonstrando essa evolução do movimento renascentista dentro da pintura. Agora cuidado, renascentista italiano. Boa, vamos lá? Escultura. Tchutchucos, dentro da escultura,
aqui no caso do Renascimento italiano, o que a gente tem que guardar bastante é que ela servia ao propósito de idealização e perfeição do homem. O homem é sempre idealizado, ele é sempre demonstrado com perfeição, até não só porque é uma idealização, mas é uma valorização. Dois nomes se destacam aqui: Donato Bardi, conhecido por vocês como Donatello, e Miguel Ângelo Buonarroti, ou Michelangelo. E as duas esculturas desses dois gênios são essas, ó. Donatello esculpiu o São Jorge, é uma figura sagrada, santa, mas daqui a pouco vocês vão perceber que ele naturaliza e humaniza essa figura. E o outro é Davi, uma figura bíblica, né? Não é santificada, mas é bíblica. E vocês vão perceber que é o maior exemplo dessa idealização e demonstra bastante o objetivo de perfeição humana que era proposto pelo movimento renascentista. Vamos olhar as esculturas para vocês compreenderem? Olha aqui, ó, que coisa lindíssima. À esquerda de vocês, então, do século XV, o São Jorge do Donatello, e inclusive foi uma escultura encomendada por uma confraria de armeiros, de produtores de armas, e foi encomendada para colocar na igreja, para decorar a igreja. E o que é interessante é que olhando para o São Jorge, você consegue perceber que da mesma forma ele é um combatente, né? Ele demonstra a dureza de um combatente, mas misturada com a delicadeza humana. O rosto, se vocês estão percebendo aqui, é um rosto angelical, é um rosto de um garoto, mas com a seriedade de um ser humano, enquanto isso trajando, lógico, a armadura. Mas o que é bonito, tchutchucos, é que esculpido em mármore, a riqueza de detalhes é muito grande. Pode perceber que mesmo com a armadura, a gente consegue reparar a fisiologia, a musculatura. Estão vendo? Mesmo tendo esse rosto de menino, você tem uma idealização de um homem perfeito, que é um homem que combina dentro dessa questão harmônica o perfeito e o ideal, né? Parecem a mesma coisa, mas na verdade são composições do ser humano. E por último, é uma escultura muito interessante porque demonstra o quanto naquele momento a capacidade de financiar a arte acaba sendo também associada ao interesse de se projetar. Porque, como eu disse, a confraria que financiou a produção de São Jorge por parte do Donatello era uma confraria de armeiros, de produtores de armas, tá? Agora, esse aqui todo mundo conhece e realmente atinge o ápice em termos de propor a perfeição, a idealização e ao mesmo tempo a valorização do homem, o Davi de Michelangelo. Tão perfeita que diz a lenda que ele bateu o martelinho ao término dessa escultura e disse parla, ou seja, fala, só falta falar, né? Essa escultura foi tão importante, tchutchucos, que estudantes de medicina, anatomia, iam para frente da estátua para estudar a fisiologia humana, musculatura, estudar também genitália, como aparece aí, né? Estudar movimento, articulação. Esse é o Davi de Michelangelo. Tal qual o São Jorge de Donatello, ele também tem esse rosto angelical, né? Simbolizando a pureza, simbolizando também a delicadeza e o corpo de um ser humano adulto, né? O corpo perfeito. E repare uma coisa interessante, olha o tamanho da mão, ou das mãos, vou circular essa que o Davi tem, justamente para dar essa grandiloquência, para evidenciar essa condição humana que está sendo valorizada aqui, tá bom? Então esse é o Davi de Michelangelo, ao lado de São Jorge, dois exemplos da escultura renascentista italiana que procurava justamente essa idealização do homem perfeito, tá bom? Vamos voltar lá? Voltando lá, tchutchucos, vamos avançar para a arquitetura. Arquitetura bastante interessante, vou pedir para vocês circularem, porque é uma arquitetura que procurava a valorização da harmonia e da simetria. A simetria é muito importante para o renascentista. O renascentista era muito ligado a isso. E o que tem a ver a harmonia? A harmonia, nesse caso, quando se fala da arquitetura renascentista italiana, é uma tentativa de colocar dentro de uma mesma construção os elementos gregos e romanos, sem que a coisa destoasse. Tá? Dois nomes aqui são relevantes.
O Donato Bramante, ou pura e simplesmente Bramante, grande autor do croquis do projeto da Basílica de São Pedro. E o outro é Sandro Botticelli com o Nascimento de Vênus, porque aqui o Sandro Botticelli que eu coloquei, ele está fazendo não que ele tenha sido arquiteto, tá? Mas ele está fazendo um aporte da cultura greco-romana com esse momento italiano. Ele foi já o grande propagador do paganismo em harmonia com as propostas da época, utilizados bastante em termos ideológicos para a arquitetura daquele momento. Mas eu insisto, Sandro Botticelli não era um arquiteto. O arquiteto que a gente destaca aqui é Bramante, dentre outros, tá bom? Olha lá, galera, isso aqui com toda certeza vocês já viram. É a Basílica de São Pedro. E nessa Basílica de São Pedro, tchutchucos, vocês com toda certeza já estão reparando essa harmonia, né? Você pode, dentro dessa mesma expressão da arquitetura, reparar o que é grego e é romano, mas não destoam. Eles são colocados tão perfeitamente dentro dessa proposta, dentro dessa construção, que você não acha a coisa estranha. Puxa, ali está meio esquisito, está torto, não tem nada a ver. Não, é pura e simplesmente harmonia. Quando eu disse lá que a inspiração vem também bastante dos trabalhos do Sandro Botticelli, é justamente esse apreço que se dava à construção toda racional, toda delicada e ao mesmo tempo funcional do povo grego e do povo romano. Tá? Então está aqui um Bramante, o grande arquiteto do Vaticano, que na época era só a Igreja Católica, e o exemplo é essa Basílica de São Pedro. Tá bom? Vamos terminar então o Renascimento italiano falando sobre a ciência e a astronomia. Eu coloquei lado a lado porque a astronomia dentro da ciência foi o que mais se explorou quando se fala do Renascimento italiano. Qual era a jogada? A ciência, aqui nesse caso da Itália e também no restante da Europa, tinha uma predileção pelo racionalismo, pelo experimentalismo, por romper com a Igreja Católica, que detinha o monopólio da explicação e o monopólio também dos estudos. Então a astronomia dentro da ciência foi muito explorada e foi talvez o elemento mais importante quando se fala do Renascimento de uma forma geral. Dois nomes aqui na Itália se destacam. Giordano Bruno, lindíssimo, né? Um padre da Igreja Católica, um frei, que discutiu muito e defendeu o universo infinito. Ele foi contra a igreja, porque a igreja sempre falava da finitude do universo. O universo ele era finito, ele tinha um limite. E o Giordano Bruno falava que não. O Giordano Bruno ele sempre falava dessa questão de que o universo ele é infinito, assim como Deus, assim como o amor do Senhor, de Deus é. E ele defendeu bastante a cosmologia do Copérnico, a cosmologia que falava do heliocentrismo e não do geocentrismo, que a igreja ainda defendia, vindo daquele período lá do helenismo pós-civilização grega. Tá? Foi queimado por ter sido aquele a explorar essa questão do universo infinito e também o heliocentrismo, e foi um grande nome para se discutir esse racionalismo em contraposição ao pensamento mais fechado e categórico da Igreja Católica. Certo? Agora, o segundo é o nome que todo mundo vai circular, porque todo mundo conhece, e geralmente as provas exploram muito. Galileu Galilei, que também estudou bastante e defendeu muito a cosmologia do Copérnico, defendendo sim o heliocentrismo, e o Galileu, que defendeu bastante um princípio da física, que é a lei da queda dos corpos. E o bacana do Galileu Galilei é que ele chegou a ser intimado pelo Papa, por conta principalmente de defender o heliocentrismo, e teve que abjurar das suas ideias, ele teve que renegar as suas ideias. E mesmo assim, mesmo renegando, ele ficou durante décadas preso em prisão vigiada pela igreja. Tá certo? Então aqui nós temos a astronomia também presente em Galileu e um pouco do que vai ser a física a partir da defesa da queda dos corpos, da lei da queda dos corpos. Tá joia? Tchutchucos, então, visto o movimento renascentista italiano, agora a gente vai para a expansão do Renascimento por outras áreas da Europa. E qual que é o fator primordial para entender por que o movimento renascentista ganhou corpo na Europa. Porque a partir do século XVI nós temos os reflexos das grandes navegações.
Quais são os reflexos das grandes navegações? Eu citei aqui. O primeiro é a decadência das cidades italianas. Uma vez vocês já estudaram que com as grandes navegações, outros locais começam a também fazer as atividades comerciais sem depender do monopólio italiano. Então essas outras regiões elas vão prosperando e dentro dessa prosperidade elas vão marcando a decadência italiana e vão tomando para si essa pecha agora de também trabalhar o movimento renascentista. Por quê? Porque ali você vai ter também o surgimento e o fortalecimento das elites, como por exemplo a burguesia. Essas elites vão começar a financiar a arte, tal qual aconteceu na Itália, por questão de projeção social e ao mesmo tempo econômico, assim também como outros defendem por questão política, e também por conta da quantidade de dinheiro que essas regiões vão começar a ter e dinheiro disponível a ser usado no mecenato, no financiamento da arte. Então as grandes navegações que a gente já estudou, elas vão matar a economia italiana no sentido monopolista, vai projetar outra área ou outras áreas, né, outras regiões da Europa, e nessas regiões o movimento renascentista acaba eclodindo, tal qual aconteceu na Itália, por questão de conivência, de importância, de necessidade das elites. Beleza? Quais são os locais que a gente destaca que tiveram movimentos renascentistas não iguais, mas tão bons quanto o movimento renascentista italiano? Países Baixos, eu agrupei aqui o que seria Holanda e Bélgica, Inglaterra, conhecida também como Inglaterra ainda, Espanha. Logo depois eu vou falar com vocês rapidão sobre Portugal e França, tá? E é interessante falar de Portugal e França, principalmente no quesito de que foram dois movimentos renascentistas que se primaram bastante pela área da escrita, tá? Então vamos olhar rapidão o que cada qual tem para nós. Nos Países Baixos, tchutchucos, os dois setores de produção artístico, científico e cultural que mais foram privilegiados foram eles, a filosofia e a pintura. Na filosofia, tchutchucos, inclusive peço para vocês circularem, o grande nome é Erasmo de Roterdã. Vocês estão circulando porque o Erasmo de Roterdã, para vocês terem uma ideia, era chamado de príncipe dos humanistas. Ele debatia muito essa questão da valorização humana, ao mesmo tempo em que valorizava muito a necessidade da igreja de se renovar. Vejam bem, ele não foi um reformista, mas ele abriu o espaço para o movimento reformista acontecer. Porque, para vocês terem uma ideia, ele foi aquele que se opôs à intolerância da Igreja Católica, aquele que não aceitou a imoralidade, como por exemplo o pagamento de indulgência, aquele que defendeu tanto a necessidade de se valorizar o homem e o seu individualismo, tá? Então esse é Erasmo de Roterdã. E o livro em que basicamente tudo isso ele coloca para ser discutido, e também como ponto de vista, é o famoso Elogio da Loucura. Tá certo? Então Erasmo de Roterdã, o príncipe dos humanistas, aquele que nesse livro discutiu bastante a intolerância, se opondo a ela, defendeu o humanismo e foi contra a imoralidade da Igreja Católica. Beleza? Na pintura, Países Baixos, destaca-se aqui o Hieronymus Bosch. O cara é fantástico, pessoal. E fantástico vai ficar até redundante. Ele é o autor, como pintor lógico, de um quadro chamado O Jardim das Delícias. E assim como esse e outras produções do Hieronymus Bosch, trabalha-se muito o realismo religioso, a fantasia. Então ele foi também um cara que discutiu bastante essa ideia de que a religião ela tinha que ser muito mais realista e ao mesmo tempo discutiu bastante a fantasia que ainda permeava o pensamento da Europa nesse momento. Bacana? Inglaterra, dois setores bastante evidenciados, dramaturgia ou teatro e filosofia. Boa, boa? Então ficou bastante na questão da interpretação dos escritos, mas o detalhe é que não foi tão nacionalista como foi o movimento italiano. Grande parte dos escritos dessa época eram feitos ainda em latim. Beleza? O Shakespeare foi uma exceção, mas nem todos os livros dele foram escritos em inglês, foram ainda escritos em latim. Então, já que eu comentei o nome dele, ele é o primeiro
a ser destacado e circulado, porque dentro da dramaturgia ou do teatro, ele foi um ardoroso crítico do homem. Interessante, né? O Shakespeare, ele costumava mostrar nas suas obras o quanto o homem é imperfeito, o quanto o homem não é harmônico. E aí disso nasce o famoso final shakespeariano, ou os finais shakespearianos. São finais cheios de tragédia, né? Cheios de apelo sentimental. E dentre os livros que a gente destaca, dois aqui eu coloquei, Rei Lear e Hamlet, que falam bastante dessa questão crítica do homem. Boa, boa. Na Inglaterra, filosofia, o destaque fica por Thomas More ou Thomas Moros. Vocês estão circulando também porque ele é o autor de um genial livro chamado Utopia, que significa lugar nenhum. E nesse livro, o More ou Moros, que era um grande amigo do Erasmo de Roterdã, inclusive diz a lenda que o Utopia foi uma homenagem ao Roterdã, ele faz a idealização de uma sociedade perfeita, um país perfeito, um país onde você tenha paz, tolerância, harmonia. Ele foi querido e odiado pelo Henrique VIII. Ele foi querido pelo Henrique VIII porque era um grande escritor, apesar de escrever em latim. Ele estava evidenciando o que seria a cultura inglesa, né? Mas ele foi odiado porque não aceitou a reforma feita pelo Henrique VIII. Ele não aceitou o Henrique VIII como chefe da política e da religião. Tá bom? Então tá aí Thomas Moros. Essa foi a Inglaterra. Na Espanha, pessoal, a literatura foi a mais explorada. Vai aparecer em alguma prova, se aparecer a pintura, mas a pintura já não é mais renascentista. Ela já fica mais próxima do maneirismo, tá? Então eu fiquei com aquilo que é típico da Espanha, no sentido renascentista, que é a literatura. E o grande nome, vocês já vão circular sim, com toda certeza, é Miguel de Cervantes, o autor do Dom Quixote. E o interessante desse livro é que é um livro que faz críticas a valores medievais ainda presentes na Espanha desse momento. Ali, todo mundo sabe, ele conta a história do Dom Quixote de La Mancha, que é um cavaleiro decadente, que tem visões grandiloquentes, né? Que quando olha para o moinho, não enxerga o moinho, enxerga seres, né, mitológicos, como dragões, como gigantes. Então ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma crítica à sociedade ainda dentro da Espanha, apegada a valores medievais. E uma coisa interessantíssima, não só ele, mas como todos os produtores do Renascimento espanhol foram duramente combatidos pela igreja, que aqui tinha muita força. Tá legal? Então tá aqui Espanha e São Miguel de Cervantes. Olha lá para Portugal, que eu acho maravilhoso discutir. Por quê? Porque Portugal teve um renascimento bastante interessante e trabalhou de forma até muito similar com a Inglaterra, por exemplo, a escrita, a literatura, né? Mas não só a literatura, mas tivemos aqui a dramaturgia. Os dois nomes que evidenciam tanto literatura como dramaturgia, eles são nomes que também se associam ao nacionalismo português. Os seus escritos tinham muito dessa riqueza da cultura portuguesa, que por essa época já era a nação mais antiga da Europa em termos de centralização. Quem são eles? Luís Vaz de Camões, na literatura, através do seu livro Os Lusíadas, ele fez muito o coro de defesa dos heróis e do heroísmo dos navegadores portugueses, né? Tanto é que nesse livro o personagem principal é Vasco da Gama, encarando as adversidades do mar tenebroso, né? E ao mesmo tempo das viagens marítimas. E o outro nome é Gil de Vicente, ou só conhecido como Gil Vicente, autor de um auto que ao mesmo tempo se associa à dramaturgia, ao teatro, que é o Alto da Barca do Inferno. E no Alto da Barca do Inferno, como todo mundo sabe, ele faz uma sátira a vícios sociais e até mesmo sátira a alguns comportamentos religiosos da igreja, tá? Então Gil Vicente é interessante porque ele está tanto na literatura como na dramaturgia, assim como Shakespeare ali na Inglaterra. Boa, boa. E por último, França. E na França a gente vai ter muito a explorar dentro do renascimento deles, a filosofia e a literatura. Na filosofia, a gente destaca bastante o Michel de Montaigne,
ou Montaigne, né, para os menos íntimos. E o Montaigne é interessante porque num livro chamado Ensaios, ele como filósofo, discute muito o equilíbrio do homem com a natureza. Ele fala muito da harmonia e fala o quanto a harmonia é interessante e producente para que o ser humano consiga evoluir e que a sociedade também. E o outro nome, eu não coloquei em destaque, mas vocês vão pelo menos grifar, é o François de Rabelais. O Rabelais é interessante porque escreveu dois livros, que na verdade seria uma continuação do outro, que é Gargantua e Pantagruel. E nesses dois livros, nessa biologia, vamos colocar assim, ele faz bastante críticas à Igreja Católica, ao ensino escolástico. Ele afirmava que o ensino escolástico era um ensino que prendia o ser humano. Ali ele valoriza no Gargantua e no Pantagruel, principalmente Gargantua, a valorização do homem, da liberdade, e por isso ele critica a escolástica e a igreja, demonstrando o quanto o movimento renascentista ele tem que ser um movimento libertador. Tá? Então esse é Rabelais e essa foi a França renascentista. Tudo ok? Então vamos terminar. Tchutchucos, para terminar, não menos importante, temos que falar do renascimento científico, né? E o renascimento científico, que foi muito combatido pela Igreja Católica, pelo fato de dessacralizar o conhecimento e evidenciar muito a racionalidade, ele teve basicamente duas importâncias. A importância de pesquisa, de incentivar a pesquisa do conhecimento e também a investigação. É bacana porque a pesquisa e a investigação, elas contribuem para a experimentação que o renascimento científico tanto defendia. Isso vai gerar ao empirismo, vai levar ao empirismo, né, do Bacon, por exemplo. Então o renascimento científico ele foi importante para isso, para que se incentivasse a pesquisa, se valorizasse a investigação e se evidenciasse a experimentação para se comprovar os dados pesquisados e investigados. Quais foram as principais áreas? A astronomia e a medicina, tá? É muito parecido com o que aconteceu na Itália, a astronomia sempre presente, mas a astronomia e medicina, aqui nesse caso do renascimento científico como um todo, ou seja, em todo o período que a gente está discutindo, do século XIV até o século XVII, é que possibilitaram mais tarde o desenvolvimento da física, da química, da biologia, boa, e sempre, atenção, pautados nessa questão de pesquisa, investigação e experimentação. Quais nomes a gente destaca? São inúmeros, tá? Mas três pelo menos. O Copérnico, com o seu heliocentrismo, rompendo com aquela visão geocêntrica da Igreja Católica, inclusive visão geocêntrica do período medieval. O segundo nome, Miguel de Servet, o grande anatomista que desenvolveu os estudos sobre a circulação sanguínea. E por último, Johann Kepler, inclusive até batiza um telescópio lançado pela NASA, e ele foi responsável pelo estudo do movimento orbital planetário, discordando do Copérnico, que acreditava, dentro do heliocentrismo, no movimento circular. Ele fala, existe um movimento orbital e é variado. Mas tirando eles, quem que a gente pode colocar também? O Ambrose Paré, o médico espanhol que trabalhou com circulação sanguínea, também, assim como Miguel de Servet, e foi dado como herege. Outro cara importante também que foi o Paracelso, ele era o alquimista e médico e valorizava muito a experiência e a observação e por aí vai. Mas eu coloquei só esses três para que a gente possa perceber que o movimento do Renascimento dentro da ciência, ele foi um movimento de muita acepção à astronomia e medicina. Tá certo? Então tá aí, Tchutchuco, segunda aula sobre renascimento cultural. Fechamos a grande aula sobre esse assunto. E Tchutchucos, continuem estudando, não percam as esperanças, resolvam exercícios e qualquer problema me procure no WhatsApp. Tá legal? Então um grande beijo, forte abraço e até a próxima.